To be a Christian means to be Christ-like. Ser cristão significa ser como Cristo. Go no place you wouldn't want to be if Christ would come. Não estar em lugar algum que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Say nothing you wouldn't want to be saying when Christ comes. Não dizer nada que você não desejasse estar dizendo quando Cristo vier. Doing nothing that you won't want to be doing when Christ comes. Não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier. Think nothing you wouldn't want to be thinking when Christ comes. Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Keep your one motive, your heart centered on Calvary. Amen. Fique com seu único motivo, seu coração centralizado no Calvário. Amém. Walk in the light as He is in the light, and we have fellowship one with another. The blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all unrighteousness. Andemos na luz como Ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de toda justiça. That's Methodist, Baptist, and all of us together. Makes us all one in Him. Isto é para os metodistas, batistas e todos nós juntos nos torna todos um nele. Now, the last thing was death. Agora, a última coisa foi a morte. And before that death come, there was an atonement made for that death for all who desire to escape it. E antes daquela morte chegar, um pacto foi feito para aquela morte para todos que desejassem escapar dela. Só há somente uma maneira pela qual você pode saber que você está correto. Boa noite com Jesus. E nós sabemos que nós estamos nesta maneira ou praticando esta na prática, no conhecimento, sabendo que nós estamos certo com Deus, porque nós estamos na palavra. Amém? Então, nós estamos aqui para mais um culto de louvor, pregação, adoração ao nosso Deus. Deus esse que não conhece derrota. Quando pensavam que Jesus estava derrotado, foi o maior dia de vitória, tanto para ele como para aqueles que creem nele. Porque dali era que ele estava chamando, redimindo e salvando todos os que se tornariam seus súditos nas eras futuras. Sem a cruz, Jesus estaria só. Com a cruz, Jesus redimiu toda a sua igreja. Então foi vitória para ele como vencedor, foi vitória para nós como redimidos. Nós vamos cantar Encha-me com teu Espírito, é o número 1 do nosso inário. O irmão Eliú pode colocar a letra ali para nós todos acompanharem. E estamos aqui. Eu estava pensando enquanto o programa passava que há muita gente que vai ser deixado para trás exatamente por falta de uma verdadeira orientação e às vezes até por falta de eleição. Porque ninguém que é salvo
nessa era vai ser salvo encontrando-se com algo palpável. Esse Deus no qual estamos servindo e seguindo, Ele está entre nós e em nós de forma invisível. Nós precisamos crer em Deus na forma invisível de Deus. Porque até o rapto de Deus com a igreja será invisível. A vinda dele para buscar a igreja, noiva, será uma vinda secreta. Ele entra e sai e ninguém não sabe. Então, precisamos estar muito atentos e buscar encontrar a totalidade do Espírito Santo para podermos subir. O elemento que vai levar a igreja é o Espírito Santo. Então vamos cantar para que Ele nos encha cada dia do Espírito Santo, o qual é o instrumento e o elemento de poder e força que levará a igreja noiva no arrebatamento. Número 1. Para viver a cada dia até o fim, vencendo toda luta infernal. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça tome este peregrino e às alturas hei de voar então. Meu desejo é viver a cada dia redimido até o tempo se cumprir. Por amor e também misericórdia, tua humildade em mim quero sentir. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça tome este peregrino e às alturas hei de voar então. Ante ao Deus de julgamento venho responder pelos atos cometidos. Por cada palavra que falei, pela graça aqui estou redimido. Encha-me com teu Espírito e com a vida eterna, para viver a cada dia até o fim, vencendo toda luta infernal. Encha
Pela graça tome este peregrino e às alturas hei de voar então, esquecendo-me das coisas que passaram. Estou buscando uma mudança em meu ser, até que amigos e amados não me vejam, mas em mim somente a Cristo possam ver. Encha-me com teu Espírito e com a vida eterna, para viver a cada dia até o fim, vencendo toda luta infernal. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça tome este peregrino e às alturas hei de voar então. Amém, graças a Deus. Esquecendo das coisas que para trás fica, avançamos, para o alvo da soberana vocação, que é Cristo. Nenhum amigo é igual a Cristo. É o número 4. Amigo incomparável. Amigo incomparável. Nenhum amigo é igual a Cristo. Nenhum. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, outro não há que minha alma salve, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, nenhum momento ele me abandona, não há desgosto que não suavize, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, nenhum amigo é tão nobre e santo, não nenhum, também não há tão humilde e manso, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiar
igual a Cristo, não nenhum, não nenhum, crente nenhum, não nenhum, não nenhum, nenhum ansioso aqui é rejeitado, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Ele é o amigo inseparável das nossas almas. Quem trouxe um hino e deseja louvar ao Senhor, nós vamos ouvir. Mazélia trouxe o hino? Então faça favor, apresente a Jesus. Graças a Deus. Nenhum amigo é igual a Cristo. Com máscara mesmo, irmão? Aleluia, vamos dar graças a Deus em tudo, né? Vamos ver como é que sai o hino com máscara. Experiência nova, né? Cada fase oferece uma experiência. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais
E no crente que adclama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder, do teu templo, ó Deus, faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. E no crente que adclama, vem confirma a petição. Dá-nos nós do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Aleluia, graças a Deus. Tem mais? Irmã Andréia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele seja louvado para sempre.
Vamos orar nesta noite pelos pedidos de oração, irmão o Júnior, filho da irmã. Vamos orar por ele, filho da irmã Madalena. Por saúde. Irmão. Irmã Madalena também, que pela graça está aqui nesse culto. E pelo irmão João, José dos Santos, irmão Hildo. E aí você vai lembrando de alguém, se colocando também como um necessitado. E nós vamos orar com o irmão Valdevan. O irmão Valdevan vai fazer oração por estes pedidos e por toda a igreja com a igreja. Nós vamos orar. Gracioso Deus e Pai Celestial, neste momento, ó Deus, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos aqui, ó Pai, pedindo ao Senhor que perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, os nossos erros, purifica-nos, ó Deus, para estar sempre contigo, ó Deus. Pai amado, que o Senhor toma de conta de cada um destes pedidos que foram mencionados aqui. Seja qual for o problema, para o Senhor isso não é nada. O Senhor resolve todos os problemas de cada um, ó Deus, é o nosso pedido, entregamos, ó Deus, aos teus cuidados, ó Pai. Que o Senhor o abençoa, cura toda a enfermidade de cada um, ó Deus, que foi mencionado aqui. E daqueles, ó Deus, que não foram mencionados, que o Senhor também possa abençoar, possa curar, porque o Senhor sabe, ó Deus, mesmo antes de pedirmos, o Senhor sabe a nossa necessidade, e o Senhor sabe, ó Deus, o que nós necessitamos, e por isso ó, o Senhor é poderoso para o fazer. Deus amado e Pai eterno, abençoa cada um desses irmãos e irmãs que estão reunidos aqui nesse momento. Abençoa, Deus, os outros que não estão aqui, que estão em seus lares, onde quer que estejam, ó Pai, que o Senhor abençoa cada um, ó Deus. Que o Senhor também, ó Deus, possa abençoar todo o mundo, ó Deus, tirando, ó Deus, esta praga que assola o mundo inteiro. Nós sabemos, ó Deus, que na Tua palavra está escrito que quando houver essas coisas, nós sabemos que estamos mais perto, ó Deus, de chegar no final desta jornada e entrarmos para uma vida onde não tem estas coisas, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós sabemos que isso é bíblico, sabemos que isso é Escritura, a Escritura se cumprindo, mas, ó Deus, que o Senhor tenha cuidado, como o Senhor tem cuidado, que o Senhor continua, ó Deus, cuidando de cada um, ó Deus, de Teus filhos, guardando e protegendo debaixo do Teu santo cuidado, do Teu santo poder. Isso é a minha oração, nosso pedido, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pois bem, sábado que vem, sábado próximo, de hoje a 8, era o culto de Santa Ceia aqui. Mas esse mês nós ainda não vamos ter o culto de Santa Ceia. Nós vamos continuar com os cultos normal, até que tudo, não tudo, né? Porque nunca vai haver uma normalidade. O mundo vai viver de anormalidade. Mas até que fique melhor para nós termos um culto de Santa Ceia sem sofrer muita censura. Na realidade, não é nem tanto um perigo hoje, mas é uma censura. Então, vamos fugir dessas coisas, vamos continuar com os cultos. E essa semana que vai entrar, eu pretendo ir lá em Cruzeiro do Sul, na igrejinha lá, ficar por lá. Eu creio que uma semana estarei retornando. Mas os cultos aqui será transmitido via internet, vai passar o culto de oração,
culto no sábado também. E vocês que estão aqui, façam-se presente, se possível for. Eu disse no culto passado que nós devemos terminar nossa lida aqui na terra com aquela sensação de dever cumprido e não com aquela sensação de decepção. Ou tanto que eu podia ter ido, não era tão fácil para ir, os cultos eram tão bons, e eu negligenciei o tempo, a vida, os cultos, e hoje eu estou aqui, e Jesus passou e eu não vi ele vai passar levando as pessoas de forma secreta. E às vezes uma pessoa será tirada bem do nosso lado ou do lado daquela pessoa lá, e ele não vai nem saber que fim deu aquela pessoa. Será num tempo de agitação, disse o profeta. Será num tempo muito sombrio que a noiva vai sair da terra. Então, esses acontecimentos mundiais e nacionais não pode de maneira nenhuma perturbar os cristãos. Os cristãos, eles estão preparados. Eles ouviram a mensagem que orientou para o dia que nós estamos vivendo. Então, não é surpresa para nós. Se o mundo todo cair, a noiva permanecerá de pé. Nada pode abater o povo de Deus. Então, o que eu digo a cada um nesta noite é: mantenha firme. Aquela história da mulher, sempre eu estou lembrando aqui da mulher que ia da Irlanda para Nova York. Então, aquela história lá é a que nós vamos viver no final da estrada. O barco vai afundar, você vai dizer amém. Não vão consertar o mundo, amém. O mundo vai ser explodido com bomba atômica, você vai dizer amém. Daqui para frente é céu para nós. Mas nós vamos falar sobre o tempo do fim, essa noite, tomado das Escrituras de São Lucas, capítulo 17, versículo 20. Então, há somente, disse o profeta, há somente uma maneira pela qual você pode saber que você está correto, que você está certo. Não é pela avaliação de terceiro. Ele disse: fique com o plano eterno de Deus, fique com a palavra. Se você estiver na palavra, você está certo. Não tem nada que possa exceder a palavra. Então nós vamos ler e vamos tomar o nosso tempinho ocupado nessas coisas essa noite. Tem pessoas que dificilmente vêm à igreja num tempo de fartura, um tempo tão bom, né, para estar reunido. Só que vai vir tempo pior. A noiva de Cristo será tão sacudida que todas as diferenças deixarão de existir entre os cristãos. Então o amor tomará lugar no coração de cada pessoa. Porque o profeta diz que a única coisa que colocará o cristão no arrebatamento é o amor divino. E o amor divino não pode ser fingido. Se uma pessoa diz que me ama e caminha comigo alguns passos, depois me abandona, ele nunca me amou. E quem não ama é engraçado. Na hora que você toca nele, ele exige amor. E o amor não é o tema de uma pregação. O profeta diz que o amor não é o tema de uma pregação. O amor não pode ser explicado.
ele disse: o amor é um elemento para se viver e não para se explicar e não para se ensinar. Ele diz: não tem como ensinar amor. Ele diz: mas tem como viver o amor a ponto de que outros vejam que você ama. Não é assim? Até em família é assim. Até entre casais é assim. Quando as provas vêm no casamento, é aonde se prova que ama ou não ama. Porque quem ama vence todas as dificuldades pelo amor que tem. Então você ama a palavra, é por isso que você colocou a máscara no rosto, canta de máscara, sem máscara. Para nós, irmão, não faz diferença. Se colocar um pano, tampar a cabeça todinha e deixar só o buraco dos olhos, nós vamos cantar, vamos para o culto, vamos para qualquer lugar. Não faz diferença nenhuma. E o que faz isso é o amor. O amor que nos traz a essa vitória. Então vamos ler a Bíblia, São Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 20, do parágrafo 20. Eu chamo parágrafo, mas é versículo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas Jesus, em sua vida normal aqui na terra, vida natural, humana, entre os homens, era interrogado. E nós vamos ler a partir da interrogação a vinda súbita do reino de Deus. Agora nós vamos lidar com dois assuntos, eu quero que vocês prestem atenção. Jesus vai falar de um assunto presente e de um assunto futuro. O reino dos céus está entre vós. E o Filho do Homem há de vir. Então, nós vamos pensar nessas duas coisas aqui. Então, veja só. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus. Então a pergunta foi essa: mestre, quando há de vir o reino de Deus? Essa foi a pergunta. E respondendo-lhe disse: o reino de Deus vem. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Preste atenção. Nós vamos fixar esse ponto bem aqui. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, presente. Então, o reino de Deus não vem com aparência exterior, futuro. O reino de Deus está entre vós, presente. Jesus vai trabalhar aqui dois pensamentos até nós terminar essa escritura. Porque às vezes as pessoas não têm a capacidade de dividir ou de ver a diferença que há entre os dois pensamentos traçados aqui. Porque ele não podia falar apenas do futuro quando ele estava na terra. E ele não podia falar apenas do ministério presente na terra, porque lhe perguntaram do futuro. Então ele levou os dois assuntos ao mesmo tempo. E disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Esse dia do Filho do Homem seria os dias do ministério presente dele aqui na terra. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, e não vades
e nem os cigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Filho do Homem, vinda futura. Mas primeiro convém que ele padeça, ministério presente. Então você vai ter que oscilar em dois pensamentos. Essa vinda que ilumina como um relâmpago a extremidade do sol, o futuro. Mas a primeira vinda. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração presente. Ele estava se referindo ao ministério presente. E como aconteceu nos dias de Noé, futuro, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Agora ele estava no pensamento do futuro. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e os consumiu. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-lo. Então agora chegou o tempo é quase como a pandemia. Você tinha toda a liberdade, lhe foi tirada. Você não pode ir, não pode vir, então é mais ou menos um tempo difícil. Então alguém pensa, eu estou aqui brincando e na praça, e sorrindo e tomando sorvete. Jesus veio. Não é assim. Preste atenção. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-la. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Permaneça lá, firme. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. Digo-vos que aquela noite estarão dois em uma cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão junto moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram-lhes: onde, Senhor? E ele lhe disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E aqui nós podemos dizer esta noite que o corpo é a palavra. E as águias são os cristãos que se alimentam da palavra. Isso não quer dizer ponto geográfico, Brasil, Alemanha, Pará, Maranhão, Ceará, Goiás, São Paulo. Não é esse tipo de lugar onde Deus vai buscar os seus filhos. Deus vai buscar todos os que estiverem reunidos no corpo da palavra, formando o corpo de Cristo. Então nós vamos orar. Senhor Jesus, com entendimento aberto nesta noite, nós compreendemos isto que nos é falado, esta escritura tão revelada e perfeita para nós. Pai, abençoe à medida que vamos falar sobre este assunto esta noite, que cada vez mais, ó Deus, o nosso entendimento possa ser aberto para compreender. Que não será um dia de rosas, será um dia difícil, quando a igreja noiva será tirada dentre os gentios. Mas a tua graça será suficiente para nós, ó Senhor, até aquele dia do nosso encontro nas nuvens. No nome de Jesus Cristo, Pai, acrescente tuas bênçãos à leitura de tua palavra, é a nossa oração. Amém.
Assentai-vos. Estando dois no campo, irmão, vamos voltar, vamos procurar a igreja, vamos preparar, vamos orar. Aí chegar um dia que não precisa mais orar. Mas a vinda de Jesus Cristo é uma vinda secreta. E na mensagem 1 em 1 milhão, o profeta diz assim: há aproximadamente 500 milhões de assim chamados cristãos. 500 milhões de assim chamados cristãos no mundo hoje, e cada dia termina uma geração. E agora, o que aconteceria se o arrebatamento viesse hoje e 500 pessoas universalmente fossem levadas no arrebatamento? Nunca se saberia, ou nem mesmo veriam no jornal deles irem, ou nem mesmo viam no jornal deles irem. E a vinda do Senhor é uma vinda secreta. Ele virá e sairá, e as escondidas será uma minoria tão pequena que vê, que sabe que ele veio. Bem pequena que sabe. Porque sempre foi assim. Quando Jesus estava aqui na terra, ele estava sendo interrogado quando que viria o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus está entre vós. Significa que quem pergunta não sabe. Os fariseus não sabiam que o reino de Deus estava aqui. Agora, nós podemos pensar, e o mundo de hoje sabe? Não sabe que a mensagem que prepara está aqui. Você sabe como que nós somos taxados? Como Jesus foi chamado. É por isso que não sabe. Para saber que Jesus está na terra, para saber que Jesus está manifestado na terra, tem que ser de um espírito muito simples e humilde para poder se encontrar com o Espírito de Deus, que é simples e humilde. Senão não encontra. Veja só, exatamente como foi nos dias quando os discípulos perguntaram a Jesus, porque dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro. Porque há um jogo de escritura, há uma quantidade de escritura para se cumprir tudo em um tempo só. O mesmo Isaías, que em sua profecia prometeu a vinda do Messias, foi o mesmo profeta Isaías que prometeu a vinda do precursor do Messias. Naquele tempo em que Jesus esteve aqui na terra, na pessoa física, era para se cumprir duas grandes profecias do Velho Testamento. A de Malaquias capítulo 3 e a de Isaías capítulo 6, verso 9. Em que uma virgem conceberia, um filho nos nasceu, e um filho se nos deu. Então, era uma grande profecia para a vinda do Messias. E Malaquias 3, Isaías também profetizou a respeito da vinda do precursor. E Malaquias, antes de fechar o livro, ele, no capítulo 3, ele predisse da vinda do anjo do Senhor, que precursaria a primeira vinda, a vinda do Messias. Então, quando entrou em cena Jesus, entrou em cena João,
e começaram a operar, trabalhar. Jesus cumprindo com todos os sinais do Messias, e João cumprindo com os sinais do precursor, fazendo o caminho para Jesus passar. Só que então os fariseus perguntaram: por que dizem os escribas que... Os escribas perguntaram, os discípulos perguntaram para Jesus por que os escribas estavam dizendo que antes que Jesus viesse, era para Elias vir primeiro. Era na sequência, vinha Elias, vinha Jesus. E veja só, é necessário que Elias venha primeiro. E ele disse: ele já veio e nunca reconheceram. Não reconheceram. Vocês alguma vez pensaram no que as pessoas fizeram? Elas continuaram crendo que Elias vinha, quando Elias já tinha vindo. Quando Jesus levantar sua noiva da terra e levar para o céu, o mundo político religioso continuará crendo que Jesus vem, quando ele já veio. Porque será uma vinda secreta, ele levará um tanto de pessoa do mundo, na população que o mundo tem, que o mundo nunca saberá que essas pessoas sumiram. Assim será na vinda do Filho do Homem. Farão com ele exatamente a mesma coisa. O Espírito de Deus está aqui. Bem, que vamos fazer com ele? Vamos comer maná e assim por diante, e não progredirmos continuamente enquanto crescemos? Então, vocês já notaram uma semente? Como a semente cai na terra, muitas sementes estão ali na terra. Quando Deus se moveu sobre a água com a luz produziu a primeira presença de Deus. A luz falada veio pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é a única coisa que ainda traz luz. E quando as águas recuaram, a semente já estava na terra. E a luz apenas produziu as sementes que permaneceram com o germe nelas, brotaram, Deus fazendo sua criação. E quantas outras sementes não brotaram, porque não tinham germe de vida nela. Agora, na manhã da Páscoa, houve outra luz que brilhou na terra. Quando o Espírito Santo foi dado, ele foi dado para trazer luz à semente que Deus, por sua presciência, sabia que estava aqui na terra, como ele sabia que a primeira semente natural, ele sabia onde a semente espiritual está. Seu corpo encontra-se aqui nesse exato momento na terra. Quando Deus no princípio criou a terra, nós somos parte da terra. Captaram? Como a semente estava na terra, quando Deus trouxe vida sobre tudo, ele só ordenou a terra que produzisse, mas a terra já tinha semente nela para fazer produzir, e a luz do sol veio sobre a terra e fez com que a terra produzisse, porque germe de vida havia na terra, e foi despertada com a luz do sol. E quando a terra foi feita, eu e você já estávamos na terra. Já estávamos na terra. Nós somos parte da terra. Nós não encontrávamos aí. Nós nos encontrávamos aí. Por sua presciência, ele sabia exatamente quem o amaria e quem o serviria e quem não. Sua presciência diz isso.
Senão, então ele não é Deus. Ele não pode ser Deus sem ser infinito, e se ele é infinito, ele sabe todas as coisas. Então, antes da fundação do mundo, nosso ser físico, ou melhor, o nosso ser espiritual, foi formado no pensamento de Deus. Quando a terra foi formada, o nosso ser terreno foi formado aqui na terra. Então Deus pensou em cada um de nós, e nós somos a expressão dos pensamentos divinos. Deus pensou em cada um de nós como nós somos. E quando Jesus Cristo veio para abençoar e trazer vida sobre a semente que ele tinha colocado em nós, disse o profeta: quando a luz brilhou, o Espírito Santo veio de encontro com a semente, você se manifestou, eu me manifestei, dizendo para Deus, com minhas atitudes, com minhas ações, com minha maneira de viver, que eu e você somos filhos de Deus, porque manifestou a mesma semente, a semente da palavra. Agora, essa vinda de Jesus Cristo, como vinda secreta, ele passará na terra e tirará os seus, e somente os seus saberão que se encontraram com ele. E os vizinhos vão dizer: aquele fanático foi embora, aquela fanática se mudou sem me dizer para onde ia, e deve ter ganhado muito dinheiro, porque eu entrei na casa dela, a geladeira está lá, o fogão está lá, não botou placa de venda na casa, o carro está na garagem, vizinho empolgado, viajou de avião, deixou carro, deixou tudo, deixou casa, deixou tudo. Eles não saberão o que vai acontecer comigo e nem com você. Eles não vão poder dar notícia, de maneira nenhuma. Então, Jesus Cristo virá e descerá, e nós precisamos despertar para uma coisa: encontrar o Espírito Santo em uma forma maior, em uma quantidade, em uma porção maior, que nos dê plena segurança e certeza de vida cristã. Porque não tem. O profeta nos diz em sua mensagem que nós tínhamos que buscar a Deus no altar, bater no altar, orar, implorar, gritar, orar, buscar, até nós sentirmos que fomos encontrados pelo Espírito Santo ou encontramos o Espírito Santo. Lembra de Jacó? Jacó foi orar no vale de Jaboque, e ali em meio sua oração, sua aflição, seu desespero, no meio do escuro, ele deparou com um anjo, e ele pegou o anjo e segurou. Ali para ele não importava viver ou morrer. O anjo disse para ele: me solta. Ele disse: eu só te solto quando eu sentir que eu fui abençoado. Quanto isso, para mim, a vida não faz sentido mais. Amanhã eu vou morrer. Se nós tão somente, irmão, entrássemos em desespero pelo Espírito Santo, sabendo que amanhã nós vamos morrer, a morte a cada dia a morte dá um passo para mais perto de nós. Jacó estava vindo da terra do seu sogro, da casa do seu sogro, trazendo sua fazenda, trazendo sua família, trazendo seus filhos, e em um dado momento ele disse: não faz sentido viver, porque amanhã mesmo minha esposa ficará viúva, meus filhos ficarão órfãos de pai, e eu não serei mais, porque eu estou indo de encontro com a morte. Então ele entrou em desespero, porque o seu irmão Esaú ia lhe matar ali no dia seguinte. E ele desceu para um vale chamado Vale de Jaboque para orar, e ele desesperou.
Então o profeta pregou uma mensagem intitulada de O Desespero. E ele disse que nós deveríamos nos desesperar até nós encontrar face a face, ou seja, no vulto, no escuro, de qualquer forma. Não faz diferença a maneira que nós temos que se encontrar com Deus, mas nós temos que se encontrar. Não importa o jeito que Ele vai nos abençoar, mas nós precisamos de ser abençoados. Amém? E Jacó abraçou-se com o anjo e lutou com o anjo a noite inteira. Quando a alva estava levantando, o dia estava quase para amanhecer, o anjo começou a dar uns pontapés em Jacó e tentar se livrar de Jacó. E Jacó disse: eu não te solto enquanto eu não for abençoado. Não importava que o anjo jogasse só o cadáver dele ali, ele já ia morrer mesmo no dia seguinte. Mas o que é que o anjo disse? O anjo disse: como é que tu se chama? Ele disse: eu me chamo Jacó. Ele disse: pois de hoje em diante tu serás chamado Israel, príncipe com Deus. Ali estava a mudança de tudo, ali estava a bênção. Ele não podia permanecer mais Jacó. Ele precisava passar por uma transformação total. Ele precisava sair daquele nome baixo, daquela condição baixa. E então o anjo disse: tu serás chamado Israel. Israel, que quer dizer príncipe com Deus. Todos nós temos que sair daquela fase. Ele não podia continuar mais. Quando a igreja souber que ela não pode mais continuar como ela está, ela entrará em desespero para que então possa ser transformado de um Jacó para um príncipe com Deus, de uma igreja fraca para uma igreja cheia de virtude, de uma igreja que pode estar rugindo em volta dela os perigos, ela está cantando louvor, porque ela está completamente transportada no Espírito de Deus para não ver os problemas, porque Deus é maior do que todos os problemas. Precisamos disso, porque vai vir um tempo que cada um de nós vai ser testado, e os testes é na hora da dificuldade, é na hora dos problemas, é que você vai mostrar quem você é que eu vou mostrar quem eu sou. Quando eu perder tudo quanto for de espaço que houver, quando tudo se tornar contra mim, quando tudo se tornar contra você, quando o mundo não for mais esse mundo estável, quando a economia não for mais como a que nós temos, é aí aonde a igreja, a noiva, mostra quem ela é. No dia seguinte, Jacó estava mostrando quem ele era na presença do seu inimigo. Ele não era mais um enganador, ele não era um suplantador, ele não era mais um Jacó cheio de trapaça, ele era um príncipe. E ele chegou de forma exaltada. Ei, meu irmão, para aí, eu tenho uma visão que eu tive à noite. Irmão, quando você vê essas empolgações, não vem da parte de Deus. Você sabe quantas vezes Jacó se inclinou perante seu irmão? E enquanto o anjo lutava com Jacó, Esaú estava tendo uma noite de aflição, porque Esaú também não dormia, porque um grande pavor, não sei se Jacó não, Esaú não tinha arrependimento com ele era um homem selvagem, pior 10.000 vezes do que Jacó antes de ser transformado. Mas a Bíblia diz que Esaú também não dormiu naquela noite.
Porque Deus estava abençoando a Israel na pessoa de Jacó, e estava dizendo para Esaú: não mata o teu irmão, você não pode matar teu irmão, você não pode matar seu irmão. Estava uma batalha no vale e estava uma batalha dentro da cabeça de Esaú. E que quando Jacó levantou os olhos no dia seguinte, que viu Esaú indo ao encontro dele, Jacó inclinou-se 7 vezes com o rosto no chão. Todo cristão nascido de novo, com vida transformada, é uma pessoa humilde. Não importa se ele esteja correto, não importa se ele se encontrou com um anjo, não importa se ele carrega a maior e mais poderosa mensagem da era em que está vivendo, ele é humilde. Jacó inclinou uma vez, levantou, andou mais um pouco, inclinou-se 7 vezes, até que encontrou o irmão dele. O que aconteceu? Eles abraçaram e um beijaram. Um beijou ao outro. E Esaú, que vinha com fome por sangue, naquele dia ofereceu hospedagem para Jacó nos termos de suas fazendas, e te dou lugar, e vem comigo, eu estou te amando, eu estou gostando de ti. E aí Jacó disse: tá, foi para um outro lado, e não foi. Disse: não, meu irmão, eu dispenso. E foi para o outro lado e não acompanhou a Esaú, mas abraçou. Você sabe de uma coisa? A coisa que você mais teme, a coisa que vai ser mais difícil para a igreja no final do caminho, ela vai ter que abraçar. E qual que é a coisa mais difícil para a igreja? Qual que é a coisa mais difícil para você? Você já descobriu? Irmão Leilton, você pode ter uma ideia do que é a coisa mais difícil para você? Eu já tive uma ideia do que é a coisa que mais me atrapalha na vida cristã. Aí você não responde não, você vai só se perguntando: e eu? O que me atrapalha? É o vizinho da esquerda, o da direita? O que mais atrapalhava? O que mais judiava com Jacó, a ponto dele procurar um vale para se ficar a sós? Era o próprio Jacó. O problema era o Jacó. Depois que o Jacó foi transformado em príncipe com Deus em Israel, acabou todo o problema que ele tinha com Esaú. Podiam até se abraçar e se beijar. Então, irmão, quando nós largar de querer salvar a nós mesmos, porque aquele que quiser salvar-se a si mesmo, perdê-la. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la. Então não adianta, nós estamos subindo a pirâmide. Olha para a pirâmide. Em qual fase da pirâmide a noiva está? A pirâmide é aquela estatura do homem perfeito ali. Veja onde é que está a 7ª era da igreja na pirâmide, no gráfico da pirâmide. Está lá no estreitamento da pirâmide, está lá em cima da pirâmide. Então é claro que nós não vamos andar de forma arregalados aí, porque nós estamos no 7º degrau da pirâmide, no estreitamento da pirâmide. E quando nós dermos conta, veja, o Espírito de Deus está nos levando a pensar em Jacó nessa noite. Quem estava no vale de Jaboque com Jacó? Ele sozinho, a mulher não estava,
o filho não estava, ninguém estava com ele. Será nesses momentos, quando você estiver a sós, então deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Quando vemos essas coisas acontecendo, quando vemos essas coisas vindo a acontecer, então sabemos que há uma multidão mista que subiu com o povo. Após algum tempo, uma facção se foi totalmente para um lado e a outra para o outro lado. E ali estava a sua multidão mista, e aí está a sua reação novamente. Aí vem você. Facção. Uma facção religiosa. Levanta para um lado, tu levanta para o outro. Quando isso sucedeu assim, eles chegaram a um lugar em Cádiz Barneia, e quando chegaram a Cádiz Barneia, aquele era o lugar do julgamento onde as provas deveriam acontecer. E se você pudesse simplesmente compreender isso, pequena igreja, vocês compreendem? Que Deus vai levar a cada um de nós a um lugar. Esse lugar não é um lugar natural, geograficamente falando. Ele vai nos levar a um lugar aonde as provas devem acontecer. Se você pudesse simplesmente compreender isso, igreja, as provas virão. Você, Jacó, chegou bem exatamente no lugar que ele teve que provar quem ele era. E ele provou. Você já pensou, você está num lugar secreto orando e aparecer um homem lá, começar a te bater, vai tapa em você, vai murro em você, e você vai caindo, e ele vai te batendo. Você pensa, o que aconteceu com Jacó? Jacó estava levando uma surra de um anjo dentro de um vale chamado Jaboque. E quando ele se viu em aperto, ele agarrou o anjo, porque é o seguinte: se você começa a me esmurrar, me bater, a única coisa de eu me defender a princípio, se eu não te acerto nenhum golpe, mas eu chego a me abraçar contigo, você para de me esmurrar. O que aconteceu com o anjo Jacó foi o seguinte: Jacó agarrou o anjo, porque ele recebia golpe de todo lado, e ele disse: eu não dou conta de lutar com ele no escuro. E ele voou naquele vulto lá e agarrou-se com ele. Disse: agora ele não vai me esmurrar. E aí começaram aquela luta rolando pelo chão, um por cima do outro. E eu estava pensando, você vai para um lugar secreto ali orar, e quando der fé chega alguém lá e começa a te bater. O que você vai fazer? Então, se tão somente pudesse compreender isso, pequena igreja. Agora aqui está onde queremos arrochar por um instante agora. Ouçam atentamente. Cádiz Barneia era o tempo do teste. Cádiz Barneia era o tempo do teste. Cada filho que vem a Deus tem que ser testado. Não há nenhuma exceção de modo algum. Deus testa e prova cada filho que vem a Ele. Não é isso correto? A Bíblia diz que eles são.
E assim observamos agora, quando estas provas e testes chegam, há tempo de teste que vem para as nações. Agora nós vamos abranger aqui um assunto maior. Agora eu digo isso, eu não sou um político. Deus dirige sua própria nação, Ele não dirige, Deus dirige a sua própria nação. Ele não dirige nossas nações, o diabo as dirige, cada uma delas, a Bíblia diz que sim, o diabo opera cada nação. Observe, quando o tempo da prova chega para as nações, quando o período da prova chegou para Israel, ele falhou. E quando falhou, Deus virou-se para a Babilônia, como uma nação. E como uma nação falhou. Quando a hora da prova chega para Roma, ela falhou. Quando a hora do teste chegou para a Grécia, ela falhou. Quando a hora da prova chegou para a França, ela falhou. Quando a hora do teste chegou para a Rússia, ela falhou. Ouçam, e eu digo isso com coração reverente para com Deus. A hora do teste tem chegado para a América e ela tem falhado, a América do Norte. O Evangelho tem sido pregado de leste a oeste, de norte a sul. Ele tem varrido cada lugarzinho e fenda e esquina. Grandes reavivamentos têm acontecido. Billy Graham, Jack Schuller, Oral Robert, eles têm, simplesmente centenas deles têm varrido cada pequena fenda e canto da nação. E o diabo jogou do além uma televisão, e Deus trabalhou em torno disso para soltar o homem da televisão cada bêbado no bar, ou seja, lá onde ele estiver, estará sem desculpa. Sim, Senhor, a hora da prova tem chegado. E o que eu lhes falei deste púlpito no ano passado, a América cometeu o seu erro fatal. Eu disse, erro fatal. Claro que ela cometeu. Veja o que ela está fazendo agora. Você vê isso nos assuntos governamentais. Eles estão tentando chegar a se ligares com os árabes. Você sabe? A palavra de Deus diz, seja quem for que amaldiçoar a Israel, será amaldiçoado. Com certeza. O avivamento veio na América do Norte e varreu cada fenda, cada lugar, cada cantinho da nação. Nos bares, ele disse, em todos os lugares. E ele disse, agora eu vejo a América entrando para um colapso, eu vejo a América fazendo uma coisa, cometendo um erro fatal. A América se unindo a árabes e se tornando contrário a Israel. Agora nós estamos aqui, o pastor Joaquim completou 50 anos de ministério, pregando uma mensagem através do rádio, e a sua mensagem é a mesma mensagem que iniciou-se ali nos Estados Unidos da América do Norte. E por 40, 45 anos, 50 anos,
a mensagem tem andado em nossa nação de leste a oeste, de norte a sul. E a nossa nação tem aceitado a mensagem? Não tem aceitado a mensagem. O que se deve esperar de uma nação que tem rejeitado a palavra, diz o profeta? O que vai acontecer com a nossa nação? Ele disse: estão nos assuntos governamentais. O profeta disse: eu estou com Israel. Estou com Israel, apanharão nossas terras, ou melhor, e tomarão, certamente, os árabes entrarão na coisa errada. Claro que entraram. Irmão, olhe para cada nação que se coloca contra os judeus. Eles sucumbiram. Veja a Alemanha, quando eles se voltaram contra os judeus e queimaram os corpos em incineradores, e veja o que ela é hoje. Veja a Itália, que se colocou contra os judeus quando Mussolini os expulsou da Itália. Olhe para ela hoje. Se nós não os alimentarmos, eles estariam morrendo de fome. E aqui vem o Evangelho e traz uma chamada de altar, de misericórdia através das nações por anos e anos, e eles o rejeitando, e agora esperando o diabo, operando o diabo, tomando o seu trono, está colocando os corações destes homens políticos contra Israel, e eles estão se unindo ali com os árabes. Irmão, estamos arruinados o quanto podemos, isso é certo. Rapaz, nós afundaremos tão certo quanto o mundo. Dentro das condições, dentro dos padrões de guerra, dentro das estratégias, Israel nunca perdeu uma guerra para ninguém. E pode levantar o que levantar, eles têm estratégia e inteligência melhor do que qualquer nação. Então o profeta diz: nós estamos arruinados. Ele diz: eu amo a minha nação. Você vai dizer também: eu amo a minha. Eu amo no que ela se firma. Mas, irmão, eu amo o meu Senhor acima de qualquer coisa. Eu gosto de ver a minha nação de joelho, mas temo que nunca o façamos. Estamos no fim do tempo. O que aconteceu? Uma multidão mista entrou. E o que nós estamos vendo hoje em nossa nação? Uma multidão mista se levantou-se de novo. E as mesmas condições lá do passado estão se refletindo nos dias que nós estamos vivendo. Essa mensagem é a mensagem: Deus guarda a sua palavra. Mas por que Lucas 17, e nós já estamos nesses assuntos aqui, é porque todos esses acontecimentos mundiais, nacionais, se reflete, ou melhor, fala do tempo do fim, reflete o tempo do fim, mostra o momento em que nós estamos vivendo. Está aqui na mensagem do profeta. E o que vamos fazer, o que devemos fazer? O que nós vamos fazer agora? A hora do teste chegou. Vamos falar do teste. A hora do teste chegou para a igreja luterana,
A hora do teste chegou para a igreja metodista, a hora do teste chegou para a igreja pentecostal, ela chegou para cada igreja, ela chegou para cada pessoa. A hora do teste. E há somente uma maneira pela qual você pode saber que você está correto. Fique no plano eterno de Deus, fique com a palavra. Essa é a única maneira. Não podemos sair da palavra. Foi por isso que o profeta diz: qualquer pessoa que abençoar a Israel será abençoado. Qualquer pessoa que amaldiçoar a Israel será amaldiçoado, porque Deus não pode mudar a sua palavra, e isso foi o que Deus disse no tocante a Israel. Qualquer pessoa que te abençoar, será abençoado. Qualquer pessoa que amaldiçoar um filho de Deus, ele automaticamente será amaldiçoado. Não porque o filho de Deus amaldiçoe ele, porque a própria maldição que ele profere a um santo, recairá sobre ele. A maldição que qualquer nação joga em Israel, recai sobre ela. Então, irmãos, que tempo é esse? Entre no vale. Esse aqui é o vale. Essa Bíblia é o vale. Entre, busque, ore, até você se encontrar com Deus. Porque o encontro não será como no exterior desse corpo. O encontro que nós vamos ter com o Espírito Santo não é na carne, não é você chegar num lugar e apalpar algo. O Jacó ainda conseguiu agarrar o anjo, segurou, porque o anjo estava numa espécie de um ser. E o Espírito Santo está vindo a nós na espécie, na forma do Espírito Santo. E a pessoa não pode pegar com suas mãos. O único contato que o Espírito Santo tem que ter com nós é o contato por meio da nossa fé, descendo no profundo de nossa alma e crescendo no nosso interior a esperança, a fé, o amor, a longanimidade, a paz, a bondade, a mansidão. Ele vai crescendo dentro de nós, você vai sentindo que um ser sobrenatural tem tomado conta de você. Essa é a vinda. A vinda dele não será na aparência exterior, mas ele virá no interior de cada pessoa. Foi por isso que ele falou: não será, a minha vinda não será. Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: ei, está ali, ele está ali. Ele disse: não saiais ao encontro. Não é ele. Porque quando ele vier, não será com aparência exterior. Vocês não vão ver. Entenderam? Vocês não vão ver. Vocês vão sentir, vão receber, vão desfrutar das bênçãos, vão curar os enfermos. Quem que via o Espírito Santo no profeta? Ninguém via. Mas ele disse: a senhora está nervosa aqui por causa da presença dele. Ele está aqui a menos de 2 passos de onde eu estou agora. Mas ele disse: uns podem ver e outros não podem ver. Ele disse: eu vejo o Espírito Santo que saiu aqui através dessa irmã que foi curada, e ele disse: há uma nuvem branca, há muita fé aqui. É a maneira que Deus vem para buscar os seus filhos, para curar os seus filhos. Nós temos que ter a nossa fé alinhada nas coisas que se não veem, porque o que se vê não precisa de fé. Eu não preciso de fé para dizer que o irmão está sentado na ponta daquele banco, eu estou vendo ele. Mas eu preciso de fé, e você precisa de fé para você saber que Jesus Cristo está aqui, não com aparência exterior, mas com aparência interior. Uma presença no nosso interior.
Então, irmãos, igreja, é a maneira que ele vem. E ele estava onde o profeta estava. Aquilo era a manifestação do ministério do Filho do Homem, no Filho do Homem, projetado entre o povo. E quando as pessoas tinham fé, elas o encontravam de uma forma sobrenatural. E o câncer caía na plataforma, porque as pessoas encontravam-se com Jesus, que não estava com aparência exterior no santuário, mas ele estava no sobrenatural, tendo contato no interior de cada pessoa que tinha fé, e a enfermidade era deixada, as vidas eram consertadas, e Deus abençoava o povo dentro do santuário, numa presença, não com aparência exterior. Ele, por sua graça, ainda deixou ser fotografado ainda, por sua graça, para que ajudasse a nós a ter mais fé. Ali a luz, aquela ali era a luz do movimento das campanhas, da cura divina, da libertação. Era aquela que não se via. Então, que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos encha da sua graça, porque nós temos que nos encontrar com Ele, mesmo esses olhos aqui não vendo. E sentir no nosso coração que nós estamos cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo lançar de nós, para fora de nós, todo temor e dúvida que há. E fazer com que possamos caminhar equilibradamente, assim como Ele tem nos abençoado, e nós estamos aqui nessa noite de maneira equilibrada. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão embaraçados com eles mesmos, estão tentando salvar a si próprio, corre o risco de se perderem. Ninguém pode fazer isso. Nós precisamos dizer: Senhor, o Senhor é meu Salvador, e o que o Senhor fizer para mim, eu estou satisfeito. Deixar cair as barreiras, as coisas produzidas da carne. Nós temos que avançar para deixar o Espírito Santo produzir em nós o fruto, os frutos do Espírito Santo. E não ficarmos tentando produzir o nosso próprio fruto. Que Deus nos ajude e leve a cada um de nós ao lugar em que devemos ir. Se vier luta, lembre, nunca você receberá uma luta, uma prova que você não seja capaz de superá-la. Amém? A Bíblia diz que Deus nunca nos provará acima do que podemos suportar. Quando você vê as pessoas se amolecendo todinha e afastando, indo embora e não querendo mais vir a culto, você sabe o que aconteceu? Ele nunca recebeu o Espírito Santo para suportar as provas. Ele tinha outro espírito. E eu não vou entrar nisso aqui, mas o profeta diz aqui numa dessas mensagens aqui que cada um de nós é um ser e somos guiados por uma coisa. Ou somos guiados pelo Espírito de Deus, pelo espírito da emoção. Irmão, o cristão que só vai se as coisas estiverem indo tudo bem, ele nunca vai chegar no céu. Leia na Bíblia. Leia para mim, me mostre. Pastor, está aqui um que começou sendo cristão no Velho Testamento, foi esticado para ele um tapete de veludo e ele caminhou só pisando no fofinho. Mostre para mim um. E eu lhe mostrarei todos eles da Bíblia andando entre espinhos, tendo provas e lutas, dificuldade, problema e sendo vencedor, porque se não há peleja e luta, como que nós vamos aparecer como vencedor? Mostre-me um.
Quem quer andar pelo caminho que Paulo andou? Pedrada nessa cidade, açoite naquela outra, cadeia naquela outra, prisão lá em Roma, lá na Itália. Quem quer andar pelo caminho que Daniel andou? Daniel não aceitava decreto do rei quando era para ele parar de orar. Ei, agora vem uma pandemia aí, Daniel, que você não vai mais orar. Ele foi e orou, irmão, 3 vezes por dia. E como a cilada era contra ele, logo ele estava indo para a cova dos leões. O outro decreto foi formado que todo mundo tinha que dobrar perante a imagem lá do rei Nabucodonosor lá. E Sadraque, Misaque e Abednego disse: nós não vamos atender esse decreto. Fornalha ardente para eles. Ele disse: tudo bem. Se você vê Isaías foi cerrado. Quando você vê um cristão querendo ser mimado, tapinha nas costas, só boa recepção, pode desconfiar dele. Ele não sabe o segredo dos heróis da fé. O cristão é aquele, é aquela. O cristão é aquele e é aquela que está aqui nessa noite. O cristão é aquele que canta com a máscara, para não sentir a catinga dos leões. Você sabe quando tem muitos leões, né? Fede. Então esse aqui é o tipo de cristão, de cristã, que não exige seus direitos. Que direito nós temos? Se o governo quiser vir aqui passar uma máquina em cima dessa igreja, isso aqui fica só o lote. Se o governo, se as leis se revoltarem contra a religião, acabou-se isso aqui. Assim como o decreto de uma pandemia fechou isso aqui, se fizerem lei e decretos para que nós não façamos mais esse barulho aqui, acabou-se. A minha casa não é minha, o meu carro não é meu, sua casa não é sua, seu carro não é seu, nada é nosso aqui. A liberdade que você tem não é sua, só porque Deus te deu esse tanto de liberdade. Você já parou para pensar? Você está lá fazendo uma caminhada, eu sou cidadão brasileiro, quando der fé a polícia chega, põe teus bracinhos para trás, que você vai ser preso. Mas por quê? Porque você está fazendo caminhada. E coisas horríveis aconteceram nos dias em que nós estamos vivendo. Dá para nós refletir. Não saia de casa. Se eu te pegar na rua, você vai preso. Então, irmão, para isso virar o contrário e ser como nos dias de Paulo, é fácil demais. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus está conosco. Amém? E nós vamos vencer cada luta que se colocar em nossa frente, no nosso caminho. E não vamos ser detidos. Quando nós formos detidos, o profeta diz que essas portas um dia serão fechadas. Eu digo para a igreja, vamos ter a sensação de um dever cumprido como cristãos que nós fomos dentro desse santuário. No dia que não houver mais santuário, isso aqui fica na nossa recordação, e nós estamos glorificando a Deus igual a mulher lá no navio, dizendo amém, tanto para subir como para descer, para ela não fazer diferença. Que Deus vos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra, e vimos nesta noite a respeito desse tempo da vinda do Senhor, que é uma vinda secreta, Senhor, e que estamos em necessidade. A igreja precisa encontrar-se como Jacó encontrou-se com o anjo ali. Nós precisamos estar, ó Deus, tão alinhado com a palavra, dentro da unção, da proteção do teu Santo Espírito, nesse encontro sobrenatural que a noiva tem aqui na terra, conforme nós vimos essa noite. Quando o profeta estava no santuário ali, a presença do Espírito Santo em uma forma sobrenatural,
e as pessoas eram alcançadas pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo era alcançado pelas pessoas, e havia uma correspondência do Espírito Santo com a fé daquelas pessoas ali. Que assim, ó Deus, continue conosco, continue com tua igreja, essa correspondência do Espírito Santo ao coração de cada um. Fortaleça cada um dos teus filhos, abençoe, ó Deus, os que não puderam estar aqui nesta noite, guarda-nos, ó Pai, do mal desta noite, e nos livre, ó Pai, de toda perseguição, e nos guarde para a hora da tua aparição, Senhor, pois o Senhor é a força da nossa vida. Nós, ó Deus, te agradecemos por tua palavra, agradeço pela presença visível de cada um dos irmãos aqui nesta noite, irmã. Pai, sê com eles no retorno para os seus lares, força, vida, saúde para cada um dos teus filhos, aqui e em todos os lugares, em nossa nação e em outras nações, pois tu tens uma igreja universal reunida no globo da terra, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, uma noite abençoada de força, reposição de energia e força para a tua igreja, ó Deus, e uma boa reflexão no Espírito do Senhor, ao coração de cada um, no nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Deus abençoe, irmãos. Quarta-feira, oração, sábado, culto de pregação, e assim vamos, e Deus nos concederá o tempo da nossa Santa Ceia do Senhor, Ele cuidará disso para nós. Só ore a Deus e confie nele, amém. Sempre lembrando, o álcool está à mesa, evitando às vezes o abraço, o contato mais pessoalmente. Um Deus abençoe, um abraço mais à distância. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.